Eu realmente acho que você precisa urgentemente entender o que é essa passagem de Saturno pelo signo de Áries. E principalmente, como eu sempre trago aqui, o que isso significa na sua vida. Eu quero te levar a você perceber isso. Perceber, olhar ao seu redor e falar assim, entendi. Porque eu acho que essa é a grande abertura desse processo de poder estudar astrologia, né? E principalmente porque tem outro lance, né? Para quem não consegue entender ou perceber esse ciclo, essa passagem de Saturno, a pessoa corre o risco de reagir e achar que é só um momento e perder a oportunidade e também acabar ficando presa de alguma forma. Então, e também no final desse vídeo, eu quero poder apresentar a chave de liberdade que esse trânsito de Saturno por Áries entrega, olhando por cada mapa astral, né? Esse é o ponto principal, assim, você conseguir perceber isso. Inclusive tem uma moça que eu acompanho, a gente tem um fuso horário diferente, eu faço alguns acompanhamentos, tem um trabalho que eu chamo de trilha astrológica, eu solar, né? Que é acompanhamento junto com o mapa astral, nesse sentido de olhar o mapa e a partir dali conseguir dar uma direção. E é muito legal assim, né? E ela me deu um feedback, ela falou assim, antes de... Porque ela tem um ponto no mapa que é justamente parecido com essa tensão de Saturno. E ela falou, né, assim, eu fiquei muito tempo travada e cansada. Porque não é que eu não fazia, mas eu me cobrava, não conseguia concluir, acabava iniciando muita coisa e depois eu largava e às vezes para provar, para mostrar e a prisão ficava muito cansativa. Prisão não, né? É que eu olhando, falo assim, tá, porque eu já tinha entendido isso, né? Fica muito nítido quando a gente olha no mapa astral o que fazer para destravar. Porque para cada individualidade tem um roteiro. É muito interessante, assim, e ela me agradeceu, né? Porque hoje a gente tá em outro nível, né? Ela, enfim, depois desse tempo, a gente já tá há alguns anos juntos já, e, enfim, é muito legal. E aí, para não deixar uma coisa assim muito solta, né? O que eu quero trazer nesse vídeo? O que realmente representa o signo de Áries, o que é esse trânsito de Saturno, qual que é esse ciclo, ele é raro, né? Ele é uma oportunidade rara mesmo. E como olhar isso no mapa astral, principalmente. Esse sempre vai ser meu olhar aqui, te levar para esse processo, né, de percepção. O erro que custa caro, que você não pode cometer, se você estiver comigo, se você entender, né, ficar até o final, você vai entender o que não fazer, né, que vai sim custar caro. E isso que eu falei da abertura, né, qual que é essa abertura aí, tá? Então fica comigo aí. Para quem está chegando por aqui, eu sou o Rodrigo Guedes, eu sou astrólogo, sou psicanalista, tenho esse trabalho com astrologia, esse deslumbre de trazer a astrologia de uma forma simples, sem jargão, sem essa linguagem pesada, mas principalmente servindo de veículo para que você consiga expandir a consciência através desse olhar. E tem uma coisa que eu sempre digo, pode parecer contraditório, mas é o seguinte, assim, não acredita em astrologia, não. Não acredita. Pensa. Presta atenção. Guarda dentro de você um lugar para essa observação. Sabe? Não leva para o lugar de crença. Um olhar, um cuidado, uma lucidez, uma presença. É sobre isso, né? Principalmente nesse vídeo de hoje, que a gente está falando do quê? A gente está falando de um trânsito. E aí, o que é um trânsito? O trânsito é uma das ferramentas que a astrologia se utiliza para entender o ciclo, entender o momento e os momentos futuros também. A gente vai chamar de previsões, mas não no sentido assim de determinista, e nem no sentido mágico. É numa leitura do tempo. Né? É a mesma coisa que eu fizesse meteorologia. Tipo, vai chover, vai fazer frio, o tempo vai estar assim, e na verdade é uma oportunidade para que você, para que eu consiga estar melhor preparado para o momento que a vida nos apresenta. E é muito legal conseguir olhar
nesse sentido de trânsitos, como um ponteiro de um tempo maior. E mais do que isso, como eu disse, para não acreditar e observar, é entender a sincronicidade. Perceber que não é uma sugestão. Perceber nas nossas vidas acontecendo, falar assim, nossa, daí sim, né, a pessoa percebe e fala assim, nossa, a astrologia funciona. Então, fica comigo, eu quero te levar para esse lugar aí, principalmente essa chave de liberdade que esse trânsito de Saturno por Áries entrega. Crucial. E aí, só para a gente passar um pouquinho, para mim conseguir te fazer entender a dimensão disso. Então, esse é um ciclo, nessa linguagem da astrologia, o Saturno ele ingressou em Áries, dia 13 de fevereiro, agora. Ele ingressou definitivamente. Já teve o ingresso em 2025, e aí o movimento retrógrado voltou para Peixes, e agora, em 2026, ele ingressa definitivamente e fica em Áries até 2028. Nesse início, o Saturno ele faz uma conjunção com Netuno, que tem uma outra característica, né? Vou deixar o vídeo aqui, eu falei sobre Saturno e Netuno, dá uma olhada porque complementa, né? Porque é sobre essa conjunção, que tem um aspecto bem peculiar, muito no sentido de a gente não conseguir ter uma percepção muito clara dessa necessidade. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui só sobre Saturno, porque o Saturno vai passar em Áries, né? Durante esse período, e imagina, são 29 anos para ele voltar nesse signo. E aí o legal é entender que ele traz sim um aprendizado, né? Não só aprendizado, porque fica uma palavra muito pueril, né? Muito simples. Mas tem uma abertura, que depois quando a gente olha para trás, fala, nossa, é impressionante, né? E se a gente estiver lúcido, preparado, a gente alcança essa liberdade. Então, esse ciclo, né? Essa oportunidade. E aí, vamos junto comigo. Signo de Áries, né? O que representa essa roupa que esse Saturno vai vestir durante esse período, né? Então, o signo de Áries, no sentido coletivo, ele está muito ligado à iniciativa, a nascimento, ele representa a identidade, ele é muito sobre essa força de iniciação, de chegada, essa coisa assim de me fazer valer, essa potência, né, de início, de nascimento propriamente dito, sendo até repetitivo, né, a força do eu, né, e essa primeira potência, né. Agora uma outra coisa que é importante, que é sobre isso, né, fica comigo. No seu mapa astral, o que representa a casa onde tem o signo de Áries? Esse é o lance, essa é a pergunta que você precisa se fazer. Eu sempre falo disso aqui, a gente já está num momento onde a gente pode aprofundar, as informações estão todas aí. Coloca para mim nos comentários, em qual casa no seu mapa astral você tem o signo de Áries. E se tem algum planeta ali. E se tem algum planeta, qual aspecto esse planeta recebe. Coloca as informações que você tem, que eu vou te responder. Você vai entender melhor qual que é essa abertura de Saturno no seu mapa. Eu vou ser específico para o seu mapa, sabe? Porque na prática, a casa onde a gente tem o signo de Áries no mapa astral representa uma área da vida onde a gente tem essa iniciativa, essa potência, esse ritmo de ir lá e fazer, ir lá e acontecer, essa coragem, essa abertura no mapa, muito, muito ligada ao nosso senso de ação, de movimento. Claro, tem mais informações, né? Onde está o regente, que é o Marte e tal, mas nesse sentido, coloca para mim nos comentários, não deixa de colocar não, que você vai entender. Uma outra coisa é um convite especial, né? Aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar os links para os meus trabalhos de atendimento, inclusive esse que eu citei, que é a trilha astrológica, e principalmente um convite para que você venha fazer parte do grupo do WhatsApp, que é um grupo onde a gente tem uma dinâmica, tem um estudo sobre o céu, sobre cada mapa astral também, tem essa intimidade, e também um ponto de encontro para as reuniões que eu faço ao vivo. Então você está convidadíssimo a fazer parte disso. Bem, clica aí, não deixa de fazer parte, não, de conhecer esse processo, né? Agora, o erro que a gente não pode cometer com essa passagem de Saturno em Áries
reagir por impulso, reagir para provar, fazer para mostrar, começar sem provar, abandonar por orgulho. E então, porque esse trânsito de Saturno por Áries, ele está muito ligado a um contexto assim de necessidade, de estruturação para essa iniciativa. Tem essa, a gente pode colocar assim, essa oportunidade. E é muito comum, por ser uma área da vida, por o signo de Áries ser uma representação onde a iniciação, ela primeiro acontece e depois a gente ajeita no meio do caminho, depois a gente planeja, né? Tem essa coisa assim no signo de Áries, né? Primeiro dou esse impulso, depois eu vejo como é que vai ser. Com a passagem de Saturno aqui, não pode acontecer dessa forma, sabe? E a gente pode pensar também em algumas aberturas, né? Inclusive dessa história que eu falei da moça, né? Que eu faço esse acompanhamento com ela, esse aconselhamento, né? Através do céu. E aí ela tinha uma, ó que coisa, ela tinha uma percepção, ela tem, né? Muita cobrança, e ela aprendeu no sentido assim de deixar para lá, de não levar em consideração, de relaxar, e aí tinha a questão dos medicamentos e tal, mas tem um lance assim de falar assim, não leva a sério não, deixa pra lá, não fica... E na verdade, quando a gente começou, eu falei pra ela assim, entendi que tem, porque eu vi no mapa, né? Agora, por mais difícil que pareça, tem um jeito de você alcançar essa liberdade, de sair desse peso. Tem uma maneira. E é claro, né, para uma pessoa que nunca viveu, fica difícil ela dimensionar. Mas como eu tenho esse estudo, eu acompanho várias pessoas e eu consigo entender o que é através do símbolo da astrologia, eu posso ter a firmeza de falar para ela assim, tá, vamos fazer o teste. E aí, referente ao mapa dela, né, a posição, e, enfim, o que aquilo representava e quais eram as práticas que precisavam, a gente começou a fazer e ela automaticamente, nem com resultado, ela automaticamente já começou a sentir um alívio de conseguir fazer. Você entender mesmo. Imagine que tem uma área da vida que as coisas acontecem de forma muito natural para você. Essa coisa assim, vai lá e faz, vai lá e acontece e tudo certo. E de repente não, a gente tá falando de um trânsito, né? De repente, é como se você sentisse uma freada. Essa área, ela começa... E aí imagina você conseguir saber disso. Conseguir saber qual área, quais aspectos, qual parte do seu mapa que pega, qual aspecto que faz com as outras áreas da sua vida, com os outros planetas, enfim, linguagem da astrologia. O quanto é rico essa oportunidade. Se dá esse presente de olhar para essa área da vida e falar assim, tá, o que é essa área da vida? Como é que eu lido na prática? O que ela representa para mim? Como é que eu sempre lidei? Sem julgamento prévio, só olhar e falar assim, tá, entendi. E aí só de você conseguir parar e observar, já é uma espécie de estruturação. E você olhar através do símbolo da astrologia, porque essa oportunidade que a astrologia traz, ela apresenta o símbolo e você consegue... Eu costumo dizer isso, né? Você é a própria prancheta desse estudo. Então o símbolo ele não faz sentido se você não tiver essa oportunidade de sincronizar o olhar com a sua vida acontecendo. É nesse lugar. Pegar essa mesma força e falar assim, tá, e educar ela. Transformar impulso em direção. E aí aqui a gente tem isso que eu te falei, essa abertura. Aí nesse caso, né, voltando um pouco para a história dessa moça, né, do fuso horário. E aí imagina uma área da vida que para ela está muito ligada ali à casa 10, né, a questão do trabalho, da carreira, e ela teve, né, esse contexto assim de medo, de receio, de não conseguir ser o suficiente, e aí essa dinâmica de querer provar que é o suficiente,
e essa reação ao que ela acha que as pessoas pensam dela, ou que as pessoas pensam mesmo, e sempre reagindo, e no final não conseguindo sustentar, e de repente, depois desse trabalho que a gente, né, direcionou, que é o que eu estou fazendo aqui, ela consegue olhar e ver o que ela construiu. Ela construiu, tem uma história, tem uma estruturação, tem um estudo, tem um... Então, o que eu estou tentando dizer é que a passagem de Saturno por uma área da vida, ela de início, ela traz um certo desconforto, mas ela traz uma liberdade para a vida. Para a vida, assim, é surreal. É algo que a gente se apropria e que fica construído, fica estabelecido. É algo que a gente vai colher desses frutos para a vida. É uma abertura. É realmente uma abertura. E da mesma forma, se a gente deixa passar essa oportunidade, é como se a gente ficasse fora do tempo, deslocado, fora da nossa própria realidade, com uma sensação de inadequação, de cobrança e de medo, de restrição. Então, o lance é, assim, mas eu atendi outra moça, fala, mas dá muito trabalho. Trabalho a gente vai ter de qualquer forma. Você chulo agora, né, uma linguagem chula, não tem almoço grátis, né? Trabalho a gente vai ter de qualquer forma. Mas imagina que conseguir ter esse trabalho de forma direcionada dentro de uma construção, ou ter esse trabalho no sentido de ficar tentando equilibrar os pratos e quebrando tudo e não conseguindo dar conta. Essa é a grande diferença. E aí não deixa de colocar nos comentários o que no seu mapa astral tem o signo de Áries, qual casa ele abre, qual planeta tem ali, que eu vou te falar diretamente qual que é essa abertura, tá? E é isso, até 2028, Saturno passando pelo signo de Áries, essa oportunidade. Espero ter te alcançado, espero ter conseguido te levar para esse olhar do seu mapa astral. Eu vou colocar aqui os vídeos dessa série que eu estou fazendo no sentido também de autoconhecimento, da percepção no mapa astral. Talvez você tenha entendido seu ascendente errado, já pensou em despedir sua Vênus. Tem outros vídeos também, né? Se seu Marte está desse jeito, então dá uma olhada. E para mim, um presente. Te agradeço muito a oportunidade. E curte, compartilha, comenta. Fica comigo, tá? Te agradeço muito.